Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Brum, personal trainer e especialista em recuperação estética da linha de cintura feminina. E ajudo mulheres, a reduzir até 12 centímetros de cintura em até 12 semanas. Mesmo se comer pizza, consegue reduzir, hein? Vamos comer pizza, Raí! Mesmo se comer pizza, você consegue reduzir, tá, meninas? Brincadeiras à parte, né? Mas o Raí falando, vamos comer pizza. Pra quem mora em Curitiba, se você não conhece a Pizzaria Bodybuilding, você tem que ir lá. Inclusive, eu tenho pizza com o meu nome, porque eu sou muito chique, né? Tem pizza lá com o meu nome. E eu não quero falar nada pra vocês, mas é a pizza mais gostosa que tem na pizzaria, hein? Sem contar aquele enroladinho de morango que, meu Deus do céu. Então, se você mora em Curitiba ou quando você vier pra cá, você precisa ir na Pizzaria Bodybuilder, porque, olha, a melhor indicação, de verdade. Vamos lá, então. Então, mesmo se você comer pizza enroladinha, você vai conseguir reduzir a cintura, porque os resultados, no método não dependem de você fazer uma dieta, tá? E o nosso tema de hoje é barriga estufada versus tônus muscular. Então, vamos lá, Hoje eu até coloquei uma enquete. Você tem a barriga estufada? Será que você tem tônus muscular, Porque ter a barriga estufada tem uma ligação ali com o tônus, Falta de tônus, na verdade. Então, de que forma, que isso vai influenciar? Nós vamos ver hoje tudo, nós vamos conversar sobre isso. Como sempre, eu dou uma pincelada no o que é o hipopressivo, porque sempre tem gente nova chegando, então é só um pequeno resumo. O hipopressivo é uma técnica que trabalha com exercícios posturais e respiratórios, então trabalha fazendo uma reprogramação postural e respiratória, conciliada com o vácuo abdominal em sequências posturais, sequências lógicas de postura, priorizando sempre a respiração, postura, antes de tudo, antes de pensar em vácuo, porque a maioria das pessoas que começam a praticar o hipopressivo pensam que o vácuo é mais importante, mas na verdade não. O vácuo, ele vem para conciliar, ele vem para potencializar o que você está fazendo. Então, se você estiver fazendo da forma correta, você vai potencializar os benefícios. Agora, se você estiver fazendo da forma errada, não prioriza a respiração, não prioriza a postura, você vai potencializar as coisas erradas, a parte negativa, piorando ainda mais a situação. Então, às vezes você pode estar praticando e não ver resultado, ou acha que a sua barriga está ficando mais estufada ainda, provavelmente você esteja cometendo algum erro aí na execução da sua prática. Então, seguindo, essa é uma breve explicação sobre hipopressivo, é óbvio que tem muito mais, a fundo, mas só para dar uma pequena clareza aí. Então, vamos falar lá de tônus muscular, O que a barriga estufada tem a ver com tônus muscular? Então, primeiro, o que é o tônus muscular? Então, o tônus muscular, de maneira simplificada, que eu posso te dizer, é a rigidez, a firmeza que você tem na sua musculatura, É a ativação que você pode sentir ela em estado de repouso ou em alguma ação, algum movimento que você esteja fazendo. Então, quais são as diferenças? Como que eu posso identificar o meu tônus muscular primeiro, Como que eu posso identificar o meu tônus muscular em determinadas ações? Se eu estou em repouso, por exemplo, agora, nesse exato momento, você pode fazer esse exercício. Se você estiver sentada, deitada, pode ser qualquer postura. Nós vamos falar hoje, aqui, sobre o tônus muscular da barriga, tá? Então, eu vou abordar mais essa parte. Então, se você está sentada, você pode apalpar a sua barriga. Você aperta e sente os pontos, assim, de maior e menor firmeza. Então, você vai apertando com a ponta dos dedos, toda a sua barriga, e você vai sentindo como que é a firmeza da sua musculatura.
Então, essa sensação que você tiver, né, palpando, você pode ter aí, identificar o seu tônus. Então, se você apertou e tá molinho, né, o teu tônus não é um tônus que nós caracterizamos, né, tônus baixo, médio e alto. Se tiver mais molinho, né, ele é um tônus baixo. Só que olha que legal que nós podemos melhorar isso. Só pelo simples fato de nós organizarmos a postura, nós já conseguimos melhorar o tônus da nossa barriga. E isso é um teste que nós podemos fazer também bem simples, que é você ficar numa postura errada, né? Você fica em pé numa postura errada, com os ombros para baixo, o peito assim deprimido, aquela postura assim, né, toda errada. E aí você faz o exercício de apalpar a barriga. E aí você sente lá a parte de maior e menor firmeza da sua barriga. Aí você guarda essa sensação, porque esse é o tônus da sua barriga em uma postura errada. E aí quando você organiza a postura, então estufa o peito, encaixa os ombros, cresce o topo da cabeça, se coloca numa postura correta, você vai lá e aperta, apalpa novamente a sua barriga e automaticamente você vai perceber que a sua barriga está mais firme, bem mais firme. Então, automaticamente, quando você se coloca numa boa postura, né? Quando você se coloca numa boa postura, automaticamente você já está trabalhando o seu tônus. Isso é realmente incrível. Porque você pode falar assim pra mim, tá, mas e se eu tô aqui sentada e não tô trabalhando meu tônus? Tá. Só que se você tá numa má postura, você tem uma falta de tônus. Você já consegue imaginar uma falta de tônus se você se percebe sentada numa má postura. Claro que eu não vou levar ao extremo, por exemplo, se você tá muito cansada, teve um dia extremamente puxado, cheio de trabalho, vai chegar no final do dia, você vai estar esgotada, você não vai estar conseguindo se manter numa boa postura, mesmo tendo bastante tônus, porque o corpo vai respondendo de uma certa forma todo aquele cansaço. Mas se você tá lá, comecei a trabalhar de manhã, sentei lá bonitinha na frente do computador, e aí, quando eu menos percebo, eu tô em má postura. Por mais que você queira se colocar numa boa postura e ficar, você não vai conseguir. Porque quando você menos perceber, você já vai estar em uma postura novamente. Por que acontece isso? Porque é falta de tônus na sua musculatura. Principalmente na musculatura do abdômen. Justamente porque o grupo muscular, né, do abdômen, ele é responsável por sustentar, né, dar essa sustentação para nossa coluna. Então, se o teu abdômen não tem um tônus, né, bom, né, não tem esse tônus suficiente para te manter numa boa postura, você não vai conseguir ficar numa boa postura, mesmo que você queira. Você pode falar, não, agora eu vou ficar aqui. Quando você menos perceber, você já vai ter desmontado a postura. E aí eu disse, né, que tem os diferentes tipos de tônus, que é quando nós estamos em repouso. Esse repouso nós podemos contar quando estamos deitados, sentados, em pé, quando estamos parados, sem fazer força. Por exemplo, você não precisa fazer força ou pensar para você se manter sentado. Quando você está em pé, você não precisa pensar, eu tenho que ficar em pé, tipo, eu tenho que me concentrar para eu ficar em pé. Não, você simplesmente fica. Agora, por exemplo, eu pego um copo de água, eu preciso pensar. Por mais que você fale, não, eu posso pegar o copo de água sem pensar. Mas ali aconteceu uma ativação, uma força. Tá, o copo de água é leve, então vamos colocar esse exemplo para algo, colocar bem ao extremo. Por exemplo, se você ficar em pé, você não precisa pensar para ficar em pé. Você consegue se manter ali em pé por muito tempo, sem fazer força. Até porque se você tivesse que ficar fazendo força para ficar em pé, ia chegar uma hora que você ia cansar, ia falar, meu Deus, eu não aguento mais. Agora, se você tiver que correr, você vai precisar fazer força. Então, quando você tá correndo, você tá fazendo força. Quando você tá em pé, parado, você tá tendo uma ativação de tônus muscular. Aí dá pra nós, com esse exemplo, nós conseguimos identificar o tônus muscular em pé, a parte de tônus quando você tá em pé, é bem diferente de quando você tá correndo. Quando você tá correndo, você necessita de força, só que ao mesmo tempo,
o seu abdômen, ele precisa estar ativado. Porque se o abdômen não estiver ativado, vai vir a te gerar uma má postura quando você está correndo. Toda aquela pressão, né? Quando você está correndo, toda a parte de impacto que você gera em cada passo da corrida, gera um aumento de pressão dentro da barriga. E esse aumento de pressão, você não tendo o tônus, você não tendo a sua musculatura trabalhada em tônus, vai a barriga cada vez para fora. Começa a sentir dor nas costas. Pode vir a ter uma hérnia. Então, uma coisa vai levando a outra. Tá, Jéssica, mas aí, tá um pouco confuso aqui pra mim. Como é que eu vou identificar se eu tenho tônus ou se eu não tenho um tônus suficiente para exercer determinada tarefa, ou nem que não seja exercer determinada tarefa? Nós devemos trabalhar o tônus muscular justamente para prevenir lesões e para nos mantermos em uma postura correta em qualquer coisa que nós vamos fazer. Como que nós podemos identificar esse tônus? Com um exercício bem simples, tá? Se você quiser fazer agora, você faz, aí eu vou explicando. E eu acho que é legal você fazer para você identificar. E se você não tiver tônus suficiente, você vai treinar essa musculatura para adquirir tônus. Então, o teste é bem simples. Você vai deitar no chão. Então, corre lá e deita no chão. Tem que ser no chão, não pode ser na cama, não pode ser no sofá. Deita lá no chão, deixa as pernas flexionadas. Vou dar alguns segundinhos para você deitar. Então, deitou no chão, pernas flexionadas. E vamos lá a explicação. Você vai colocar uma mão bem em cima do teu umbigo. Então, coloca a mão lá, bem em cima do umbigo e faz uma leve ativação da mão contra o umbigo. E agora, você vai fazer 3 tosses secas seguidas. Então, tosse e sente se a sua barriga faz uma pressão contra a sua mão. Ou se a sua barriga vai para dentro. Tenta ter essa percepção se a barriga vai para fora, né? Expulsa a mão, ou se ela vai para dentro, ou se você não sentiu nada, tenta fazer novamente para ver se você consegue sentir. E aí corre aqui nos comentários me contar se você sentiu, barriga foi para fora, ou a barriga foi para dentro, ou não senti nada. Que eu quero saber qual que foi o teu resultado aí. Barriga pra dentro, barriga pra fora. Agora eu vou ficar cada uma vez, ó. Barriga pra fora, barriga pra fora. A pancinha empurrou minha mão. Foi pra fora, empurra pra fora. A maioria aí pra fora. Tá. Então, pra fora, a grande maioria. Quando acontece isso, esse é um teste bem simples, né? Dá pra fazer também fazendo abdominal. Quando a gente faz abdominal, faz força e a barriga vai pra fora, também é um exercício pra identificar. Então, o que acontece? Se a tua barriga foi pra fora, expulsou a mão, isso significa que você não tem tônus suficiente, que é o que eu chamo de incompetência abdominal, tá? Porque, qual que é o músculo que tá, como que eu posso falar, com essa falta de tônus? É o nosso cinturão natural. Nós temos um cinturão natural, que é o músculo mais profundo da nossa cavidade abdominal. Ele é responsável por sustentar as nossas vísceras, por dar suporte para nossa coluna. Ele é um músculo também responsável na nossa expiração. Esse músculo, ele é o mais responsável ali por essa competência, por esse tônus, tá? Se você identificou então que a sua barriga foi para fora, esse músculo ele precisa ser trabalhado. E aí, como é que nós vamos trabalhar essa musculatura? Já que esse músculo, ele é um músculo que tem fibras muito mais fibras de tipo 1, que são as fibras de tônus, do que
de fibras de tipo 2, que são as fibras de força. Então, essa é a diferença. Quando você treina, faz abdominal, você está trabalhando fibras de tipo 2, que são fibras de força. E lembra que eu acabei de dar um exemplo? Que quando você corre, você precisa de força. Quando você fica em pé parado, você precisa de tônus. Esse músculo é um músculo que as fibras deles, a maior parte são fibras de tônus, né? Tipo 1. Então, não é fazendo abdominal que você vai conseguir dar tônus para esse músculo. E eu tenho isso como, olha, experiência, porque eu fiz muitos abdominais, eu fazia muitos abdominais, muito, porque eu queria ter uma barriga chapada. Então, na época, assim, eu lembro que na época que eu mais me dediquei, eu até era, assim, consegui chegar numa melhor versão do meu corpo, ficar mais magra, um pouco mais definida. Porém, a minha barriga e principalmente o meu estômago era muito estufado. E eu continuava fazendo abdominais. Eu fazia abdominais porque eu pensava que eram os abdominais que iam chapar a minha barriga, que ia diminuir. Mas na verdade não. E quando que eu fui perceber isso? Depois que eu comecei a praticar o hipopressivo. Porque até então eu seguia fazendo abdominais. E eu não entendia. Tudo que falavam pra mim, eu fazia. E nada mudava. Eu fazia tanto abdominal que eu lembro que nessa época que eu tava super empolgada, assim, dedicada, eu fazia musculação, fazia Muay Thai, eu jogava futebol, fazia um monte de coisa. E na aula de Muay Thai, só no aquecimento, juro, era assim, uns 1000 abdominais. E eu gostava, porque eu tava naquela dedicação. Hoje, meu Deus, hoje eu não suporto abdominal. Pra mim fazer abdominal hoje, olha, é muito, mas assim, muito difícil. Eu acredito que desde que eu comecei a praticar hipopressivo, eu devo fazer abdominal uma vez no mês, talvez. E olha lá, e ainda faço aquela sériezinha assim, só pra dizer que fiz. Porque realmente eu larguei mão de fazer abdominais. E a minha transformação foi incrível. A questão do estômago alto que eu tinha, que era muito protuso, o que estava acontecendo ali? Eu não tinha tônus na minha barriga, eu não tinha tônus na musculatura do meu abdômen. E quanto mais abdominais eu fazia, mais estufada ficava a minha barriga. E não adianta fazer dieta, não adianta fazer, sei lá, usar cinta, pior ainda usar cinta, né? Não adianta. Porque todos os abdominais que eu fazia não adiantava. Porque mesmo fazendo dieta não adiantava. Porque eu não estava trabalhando o principal músculo, a musculatura específica, com os exercícios específicos para dar tônus, né? Deixar aquele músculo firme de verdade. Por que estava protusa? Além de eu não estar trabalhando, né? O músculo estava sem tônus. Um músculo sem tônus é um músculo mole, flácido, sabe? Para ficar um pouco melhor de entender. Então, o músculo mole, flácido, ele não tem resistência. Já que esse músculo, né, que é o transverso abdominal, ele é responsável por sustentar as nossas vísceras. Como é que esse músculo vai sustentar se ele não tem resistência? E isso faz com que cada vez mais ele vai se dilacerando. As vísceras vão empurrando ele, porque não tem tônus. Não adianta fazer abdominal. Quando você faz abdominais, você está trabalhando as fibras de força e mais a parte, os músculos superficiais, que é aquele músculo do tanquinho, né? O reto abdominal, que é o que nós conseguimos visualizar. Então, o transverso, por ele ser um músculo profundo, e ele é o mais profundo da camada de músculos do abdômen, é muito difícil de você conseguir atingir essa musculatura trabalhando com abdominais, justamente porque os abdominais trabalham os músculos, a camada de músculos mais superficiais. Então, por isso que abdominais não adianta. Já no hipopressivo, nós conseguimos ativar diretamente o transverso. E tem mais uma coisa. Por que com o hipopressivo que eu consigo ativar? Por que né, não dá com outro exercício?
Lembra que eu falei que quando você tá sentado ou quando você tá em pé, você não precisa pensar? Você não precisa pensar, eu tenho que ficar em pé, eu tenho que ativar não sei o que, eu tenho que ativar as pernas. Não, você simplesmente fica em pé, né? E acontece, a sua musculatura está ali ativada de forma que não precise, né, você comandar, de forma inconsciente. Agora, quando eu vou praticar o hipopressivo, qual que é o comando? Muita gente se confunde, né? Acha que tem que contrair o abdômen. E não, inclusive contrair é um erro que você dificulta, né? Que te impede de você conseguir fazer a prática. Então, por que, Jéssica, que eu consigo trabalhar o tônus do meu transverso com o hipopressivo? Porque nós ativamos ele de forma involuntária, que é exatamente quando eu tô sentada, quando eu tô em pé. As suas pernas ou o teu corpo todo lá, quando você tá em pé, eles estão sendo ativados de forma involuntária. Você não precisa pensar para ativar a sua musculatura para ficar em pé. Você simplesmente fica em pé. E quando nós fazemos a respiração correta com a postura e junto com o vácuo dentro do hipopressivo, essa ativação do transverso, ela acontece de forma involuntária através do comando que você faz de fazer o vácuo. Quando você faz o vácuo, você começa fazendo o vácuo, fazendo a aspiração diafragmática, né? O diafragma tá aqui em cima. Imagina que a minha mão é o teu transverso, o cinturão natural. O cinturão natural, ele tem um formato de cinta mesmo. Então, é como se ele abraçasse o teu abdômen, né? A parte da sua barriga. Assim, aqui vem o diafragma. Quando você começa a fazer a sucção, né, através do diafragma, o que acontece com o teu transverso? Ele comprime, fazendo exatamente um papel que uma cinta faz, né, as mulheres que gostam de usar cinta, exatamente o papel que a cinta faz. Só que, muito diferente da cinta, o trabalho que o transverso faz, ele é real, né? Ele é real, porque ele vai comprimindo aqui as vísceras. E essa compressão, porque quando ele tá ativado, né, automaticamente aqui, quando você faz o vácuo, ele vem se ativando, comprimindo, de forma involuntária, porque você não dá o comando, vou comprimir o meu abdômen. Porque se você dá o comando comprimir, você contrai. E aí não é trabalhar o hipopressivo, não é trabalhar de forma involuntária. Então, acontece de forma involuntária. Ele vai fazendo essa compressão quando você vai sugando. E é essa compressão de forma involuntária que vai dando tônus para ele, que vai deixando ele resistente, vai deixando ele mais firme. E aí é dessa forma que o seu tônus, que o seu abdômen, né, vai ficar competente. É dessa forma que quando você vai tossir, fazer o teste de tossir, a sua barriga não vai para frente. Ou quando você vai fazer um abdominal, a sua barriga não vai para frente. Ou você pode até observar na academia. Muitas pessoas, quando estão fazendo o agachamento ou leg press, o leg press é o que eu mais vejo, é muita força. E aí a barriga, ó, estufando. Aquela barriga que estufa é falta de tônus naquela musculatura. E isso, você não ter tônus, vai te levar a uma série de pontos negativos. A falta de tônus é um músculo que não tem resistência. E se você precisa ter a resistência para você manter a estabilização da sua coluna, que é o mais importante no nosso corpo. Se você não tem tônus, você vai estar com muito mais chances de ter hérnias e todos os tipos de hérnias, tá? Na coluna, hérnia umbilical, hérnia inguinal, hérnia epigástrica, todos os tipos de hérnias. Inclusive, ter diástase, até mesmo se você não tem filho, não só tem diástase quem passou pela gestação? Não. Porque se o teu transverso não tem tônus, você faz força, você, né, com todas as atividades que você faz no dia a dia, cada vez mais a sua barriga vai para fora. Cada vez mais a sua barriga vai ficar para fora quando você fizer força. E isso, esse músculo fraco, mole, flácido, né, sem tônus, sem força, ele não vai aguentar a pressão. Então isso vai, o que vai acontecer? Um rompimento na linha alba, que é bem no meio ali, né, do nosso abdômen, justamente
por conta de que a musculatura tá fraca. Aí vem a diástase, vem hérnia, e aí vai vindo uma série de coisas ruins, né? Uma série de pontos negativos. Então, vocês conseguiram perceber? É um pouco mais difícil, assim, de entender, é um pouco técnico, né? Quando eu começo a falar de tônus. Mas o que eu, assim, quero tentar deixar de forma resumida? Que a falta, sempre, a falta do tônus muscular, principalmente no teu transverso abdominal, vai fazer com que as vísceras, elas, por conta do transverso ser responsável por sustentar as vísceras, e ele vai estar fraco, flácido, mole, cada vez vai fazendo mais pressão. Porque qualquer coisa que você faça, qualquer coisa, pegar sei lá, um peso lá no chão, correr, saltar, pular, até mesmo quando você tosse, né? Nós acabamos de fazer o teste aqui da tosse. Quando você tossiu, que você acha, meu Deus, não fiz nenhuma força, eu simplesmente tossi. Aconteceu uma pressão dentro da sua barriga. E o seu músculo não tem tônus, o que acontece? A barriga vai para fora, vai para frente. Agora imagina aqui comigo. Você só fez uma tosse e a sua barriga foi para frente. Quando você pega um peso para fazer um agachamento, ou vai pegar o filho no colo, qualquer coisa que faça força, a pressão dentro da sua barriga, ela aumenta ainda mais por conta do peso que você está carregando, né, erguendo. Então imagina quanto de pressão que faz dentro da barriga e o seu músculo fraco. Cada vez ele vai mais para fora. E assim a sua barriga vai ficar cada vez mais estufada, o seu estômago cada vez mais dilatado, a pochete cada vez mais evidenciada. E aí pode vir uma diástase, pode vir hérnias, tudo isso pode acontecer. Por falta de quê? Por falta de tônus muscular. Então, se você descobriu hoje que você não tem tônus no seu abdômen, é hora de você começar a repensar. É hora de você começar a praticar os 5 minutos, na verdade. Olha que lindo. Tudo isso, olha como é... Gente, sério, de verdade. O hipopressivo é incrível. Porque pensa aqui comigo. Olha eu, lá na época, eu fazia... Olha, por Deus que eu devia fazer pelo menos uns 1.500 abdominais por semana. Eu tô chutando baixo ainda. Hoje, eu faço 5 minutos de hipopressivo por dia. O resultado que o hipopressivo, que 5 minutos de hipopressivo me dá, não se compara a 5 anos fazendo abdominais. Mas nem, olha, de longe. Por quê? Porque não é fazendo abdominal que você vai conseguir dar esse tônus. Eu tô falando que o abdominal é errado, que fazer abdominal é errado? Não. Eu não estou falando que fazer abdominal não funciona ou é errado. Fazer abdominal, né, os exercícios abdominais, eles não são para dar tônus para sua musculatura. Eles são para te dar força. Só que quem já me acompanha aqui, eu já falei, então nós vamos relembrar. Força e tônus. Todo o conjunto de músculos do nosso abdômen, todo o conjunto, tá? Todo o grupo muscular. Todo músculo, ele é composto por fibras de tipo 1, que são fibras de tônus e resistência, e por fibras de tipo 2, que são fibras de força, de contração rápida. Só que 70% do conjunto de músculos do nosso abdômen são compostos por fibras de tipo 1, que são fibras de quê? Fibras de tônus e resistência, 70%. Então, sobrou 30% para as fibras de tipo 2, que são fibras de força, de contração rápida. Então, pensa aqui comigo, que quando você está fazendo abdominais, você está trabalhando 30% do conjunto de músculos do seu abdômen. 30%. Agora, quando você está trabalhando com o hipopressivo, você está trabalhando 70% do conjunto de músculos do seu abdômen. Então, é aqui que a conta fecha. Por que fazendo 5 minutos de hipopressivo por dia
eu vou ter muito mais resultado do que fazer, sei lá, olha, 3 meses fazendo hipopressivo 5 minutos por dia, você vai ter um resultado, mas olha, muito melhor do que você ficar fazendo 5 anos de abdominais. Mas olha, não passa nem perto. Inclusive, eu tenho uma aluna que realmente, inclusive, foi exatamente essas palavras que ela disse. Na verdade, não foi essa, foi muito antes disso. Eu acabei de falar que em 3 meses você vai ter, né, um resultado muito melhor do que em 5 anos. E ela colocou em uma mensagem pra mim que o resultado que ela teve fazendo menos de 1 mês de hipopressivo, ela não teve fazendo 5 anos de musculação no abdômen, tá? Porque as outras partes do corpo dela, ela melhorou muito, super satisfeita, mas ela nunca ficava satisfeita com a barriga. E ela conseguiu, ela sabe, se sentir bem, ter uma autoestima lá em cima em menos de 1 mês praticando o hipopressivo. E olha que ela veio de uma gestação, onde essa gestação foi tratada como se fosse gêmeos, porque a barriga dela ficou muito grande. Teve diástase, teve sabe, foi bem delicado, assim. E aí ela conseguiu, em menos de 1 mês, um resultado incrível. Então, realmente, o hipopressivo é incrível. E olha, gente, nós só precisamos de 5 minutos. De 5 minutos para ter um resultado maravilhoso. Só que o mais importante é você fazer da forma correta e fazer, né? Não adianta você fazer só por fazer. Você tem que fazer porque você quer. Não só pelo fato de você precisar, porque você precisa fazer com amor. Você precisa colocar amor e cuidado no seu corpo, na sua prática, no seu dia a dia, para que realmente esse processo seja magnífico, para que realmente seja uma transformação incrível na sua vida. E eu tenho certeza que se você se dedicar, você se colocar esses 5 minutos com muito amor, o resultado vai ser incrível. Você vai amar a cada dia mais. Depois que você começar, você não vai parar mais. E você vai levar isso pro resto da sua vida, não tenho dúvidas disso. Tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida do que eu falei, pode colocar lá nos comentários que eu vou responder, tá? Vou responder com muito prazer. Tenho bastante barriga, vou conseguir fazer, ele vai ter resultado? Vai! Não importa o tamanho da sua barriga, tá? Não importa. Você consegue fazer, sim. Vai ter resultados, sim. Os resultados, eles são pra... Não importa, né, o tamanho da sua barriga. Qualquer pessoa pode conseguir, né, consegue atingir os resultados, tá? Desde que faça da forma correta. Quero ver quem mais que vocês colocaram aqui. Shirley, que bom que você descobriu agora, né? Que pena que você não descobriu antes, mas você descobriu agora e nunca é tarde pra começar, né? Deve ser feito em jejum ou não? Não precisa, tá? Você pode fazer em jejum, você pode fazer no horário que ficar melhor pra você. Não, você não precisa fazer em jejum pra você conseguir os resultados ou melhores resultados, tá? Não é fazendo em jejum que você vai ter mais, sabe, um resultado melhor. Não, isso não interfere. A única coisa que tem ali de diferença em fazer em jejum é que por conta do teu estômago estar vazio, né, completamente vazio, não vai ter chance de você sentir nenhum desconforto ou mal-estar. Então, quando você faz durante o dia, é ideal que você dê um intervalo de pelo menos 30 minutos, 30 a 40 minutos após alguma refeição. Tá? Tem que seguir com uma dieta. Tem que seguir com uma dieta, né? Eu não entendi a segunda palavra ali, mas não precisa, você não precisa fazer dieta para conseguir os resultados, tá? Os resultados, você pode alcançar os resultados
independente de fazer uma dieta ou não, ok? Mas é óbvio, né, que como qualquer outro exercício, qualquer outra coisa que você for praticar e você colocar uma alimentação saudável, você vai ter resultados bem mais expressivos, né? Mas não depende disso para você conseguir os resultados. Sim, a pochete também diminui, tá? Você consegue diminuir a pochete justamente por conta de todo esse trabalho que todas essas ativações que eu acabei de falar. Então a pochete eu sei que incomoda em muita mulher. E a pochete, né, já que falamos aqui da pochete, ela é uma que demora mais para conseguir diminuir. Por quê? Justamente porque aquela parte da musculatura, ela tá muito sem tônus. Então, até conseguir devolver aquele tônus, normalizar aquele tônus, é um processo mais lento, tá? Tem que ter um pouco mais de paciência, tem que seguir com os treinos, ter calma. A pochete e o estômago, a parte do estômago alto também, são os que mais demoram. Mas os resultados vêm sim, tá? Tenho estômago alto, vou conseguir ter resultados? Sim, inclusive diminuir o estômago alto é um dos benefícios aí de praticar o hipopressivo. Foi o meu caso. O que eu mais tive de transformação praticando foi reduzir o estômago alto. Eu tinha um estômago bem protuso. E eu consegui reduzir muito mesmo. Melhora o funcionamento do intestino também. Isso é algo também incrível, né? Pra quem sofre com prisão de ventre, sabe? Como é ruim. Hello, my friend. Hello, Estados Unidos. Florinda. Hello. Vamos lá. Quantos minutos pode ser feito? 5 minutos por dia. 5 minutos por dia são o suficiente para você ter resultados aí incríveis. Tá vendo só? 5 minutos. Parece que é mentira, né? A gente deve pensar, nossa, 5 minutos. Não. Eu uso o cinto o dia inteiro e não vejo resultado. Pois é. Viu só? 5 minutos e você consegue resultados incríveis. Crianças podem fazer também? Pode, tá? E é uma fofura. Márcia, se você tem neném e eles estiverem fazendo, filme e manda pra mim que eu quero ver. Eu acho muito fofo as criancinhas fazendo. Isabela, a cabeça dói quando faz. Tem que ver se você não tem pressão alta, tá? Talvez seja por conta de pressão. Mas olha, é bem comum no início sentir um pouco de dor de cabeça, tá? É comum por conta da apneia, sentir tonturas também, sentir enjoo, um pouquinho de enjoo, de mal-estar. Mas isso tende a passar, tá? Mas é bom você verificar aí a questão da pressão também. Talvez você tenha aí pressão alta. E aí é bom ficar de olho, tá? Karine, eu percebi que fazendo a técnica eu perdi bastante a minha ansiedade. Sim, justamente porque nós trabalhamos com uma respiração consciente o tempo todo. Então isso faz com que você diminua sim a ansiedade, melhore a qualidade do sono. Isso é incrível também. Já recebi muitas mensagens de meninas falando que diminuíram a ansiedade praticando o hipopressivo. Natália, tem uma posição específica para quem tem estômago alto? Não, tá? Não tem. Nem para pochete, nem para o estômago alto, nem para diástase. Isso é um conjunto de posturas e ativações que nós fazemos seguindo um protocolo, que é o que você vai conseguir os resultados. Aline, preciso fazer um movimento como se estivesse prendendo o xixi quando eu realizo o exercício? De jeito nenhum, Aline. Mas de jeito nenhum, tá? Não tem comando segura o xixi. Quando você dá comando segura o xixi, você tá fazendo uma contração. E lembra que eu acabei de explicar? Contração, força, fibras de tipo 2. Você vai trabalhar 30%. Não, de jeito nenhum comando segura o xixi.
Depende. A Dila, durante os 5 minutos é pra ficar mudando as posições? Não gosto de trabalhar dessa forma. Eu costumo passar para as minhas alunas uma postura, 2, 3 no máximo, mas isso depende muito do seu nível, tá? Então eu tenho alunas hoje que elas fazem às vezes 2 posturas dentro da prática diária, às vezes 3. Mas qual que é o seu nível, entende? Qual que é a sua consciência em relação à prática? Isso tudo influencia, não adianta você ficar lá, tipo galinha de galho em galho, ficar trocando postura. Não dá. Oi, Jana, minha aluna querida. Que bom te ver por aqui. Completei 4 meses de uma cesárea e já pratico atividade física há 1 mês. Há 1 mês estou fazendo os 5 minutinhos logo cedo. Antes de tudo, realmente percebi uma melhora significativa. Viu só? Que legal. E 5 minutos, né? 5 minutos que parece que não vai fazer diferença, mas faz sim. Bom, meninas, então é isso. Que bom que vocês, olha, ficaram até agora comigo numa sexta-feira, né? Sextou aí, ouvindo eu falar de tônus muscular. Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Na segunda-feira, estamos de volta. Segunda-feira tem o Descomplicando os 5 minutos. Se você é nova por aqui, o Descomplicando é um quadro meu onde eu ajudo as meninas com as dúvidas, com as dificuldades. Então, se você tem uma dificuldade, eu tô praticando, mas eu não sei se a minha respiração tá correta, tenho dificuldade no vácuo. Você pode participar ao vivo comigo, pode entrar ao vivo, conversar comigo. Eu vou fazer uma análise de toda a sua execução, de toda a dúvida que você tiver. E te ajudar aí a corrigir isso, te ajudar aí com as dúvidas e dificuldades que você tá. Então, segunda e quinta, tem o Descomplicando os 5 minutos, às 7h07, tá? Então é isso. Um beijo pra vocês. Tenham uma sexta, um finalzinho, né, de noite maravilhosa. Um final de semana incrível. E até segunda-feira. Ou nos vemos por aqui nos stories, nas caixinhas de pergunta, tá? Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau. Até